Nesse capítulo da semana 12, nós vamos estudar algumas parábolas do Salvador, que são comparações do reino de Deus e o seu conhecimento com situações simples do nosso cotidiano. Mas ainda nos dias de hoje, para reconhecer esses ensinamentos, nós precisamos estar em sintonia com o Espírito, porque é Ele que testifica e ilumina o nosso entendimento. E o nosso grande desafio é, primeiro, entender o que cada história significa. Algumas delas o próprio Salvador nos dá o significado. Segundo, é ver como nós podemos aplicar na nossa própria vida cada um desses ensinamentos. Uma boa maneira de começar é verificar o nosso coração, se nós estamos dando à palavra de Deus a boa terra, como nós aprendemos na parábola do semeador. E o primeiro tópico de estudo é: o que é o reino dos céus a que Cristo se referiu em Mateus 13? Nesse capítulo, o reino dos céus se refere à igreja verdadeira de Cristo, que é o reino dos céus aqui na terra. É essencial a gente entender o que é a igreja verdadeira na visão do Salvador. Algo tão grandioso, mas que ele comparou com coisas simples. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Já havia sido profetizado que Cristo ensinaria dessa maneira, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Aqui ele se refere a uma profecia registrada no capítulo 78 de Salmos. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. De um modo geral, as parábolas nos ensinam o funcionamento da igreja, na antiguidade, nos dias atuais e como será no futuro. O próximo tema de estudo é: meu coração precisa estar preparado para receber a palavra de Deus. O Senhor explicou por que ele ensinava por parábolas. No versículo 10, e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Ele ensina nesses versículos que para entender as coisas do reino de Deus é preciso ter um coração receptivo. Por isso ele ensina a primeira parábola desse capítulo, a parábola do semeador, ensinando a diferença entre os tipos de corações. Ele explica que um bom coração é como uma boa terra. Mas para ter um bom coração não é do dia para a noite. É como preparar a terra para o plantio. É um processo. O presidente Oaks explica os passos desse processo de preparação. A parábola do semeador termina com a descrição que o Salvador faz da semente que caiu em boa terra e deu fruto em várias medidas. Como podemos nos preparar para ser essa boa terra e produzir essa boa colheita? Jesus explicou: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Nós temos a semente da palavra do Evangelho.
cabe a cada um de nós estabelecer as prioridades e fazer as coisas que tornam nosso solo bom e a nossa colheita abundante. Devemos esforçar-nos para estar firmemente enraizados e edificados no Evangelho de Jesus Cristo. Podemos obter essa conversão por meio da oração, do estudo das Escrituras, pelo serviço e por partilhar assiduamente do sacramento a fim de termos sempre conosco o seu Espírito. Devemos também procurar essa vigorosa mudança de coração que substitui maus desejos e preocupações egoístas pelo amor de Deus e o desejo de servir a Ele e a seus filhos. Presto testemunho da veracidade destas coisas e presto testemunho de nosso Salvador Jesus Cristo, cujos ensinamentos mostram o caminho e cuja expiação torna tudo possível. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O próximo tópico de estudo é: as parábolas de Jesus me ajudam a entender o crescimento e destino da sua igreja. O profeta Joseph Smith também nos ensinou que as parábolas em Mateus 13 descrevem o destino da igreja nos últimos dias. Por isso é interessante ler e extrair conhecimento delas para aplicar na nossa vida hoje. Nesse capítulo, o Senhor ensina em dois momentos diferentes. O primeiro delas, ele conta as parábolas direcionadas à multidão, ensinando a nossa postura em viver e aceitar o Evangelho. Foi quando ele ensinou as parábolas do semeador, do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento. No versículo 34, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. A parábola do versículo 31 fala: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aqui nós temos uma comparação dos extremos e aquela questão de escolhas e consequências. Quem imagina que ao escolher plantar a menor das sementes, que ela vai se transformar numa árvore enorme? É como as nossas escolhas hoje. Uma simples escolha em aceitar um convite de um amigo, de receber as mensagens, de aceitar ser batizado, determina o curso da nossa vida até o nosso retorno ao Pai Celestial. Cada escolha do nosso dia a dia vai nos trazer enormes resultados. Outra parábola lhes propôs: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher, pegando-o, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Essa parábola exemplifica o crescimento da igreja no mundo. Aqui o mundo sendo assemelhado à massa. As medidas de fermento são a igreja, que vai crescer até que tudo esteja levedado. Então Jesus, despedindo a multidão, foi para casa. E chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Entendestes todas estas coisas? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mais tarde, já em casa, os discípulos retomam o assunto e Jesus dá explicações sobre o que havia sido ensinado. Depois ele conta mais 4 parábolas: a do tesouro escondido no campo, a do comerciante de pérolas, a da rede lançada ao mar e a do pai de família. E dá para ver que em algumas delas os ensinamentos já são direcionados à nossa maneira de liderar, como na parábola das redes. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, os pescadores a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os maus dentre os justos. Aqui ele explica que o propósito da igreja é resgatar o maior número de pessoas. E como uma rede lançada pega todo tipo de peixe, nós vamos ter todo tipo de membros. Mas a separação só vai ser feita na consumação. Então, como líderes, o nosso papel é ajudar as pessoas a encontrarem o Salvador. Nós temos que desenvolver a paciência com cada membro e as suas particularidades. Não cabe a nós fazer essa separação de qual é o peixe bom do que é peixe ruim. O próximo tópico: os justos precisam crescer ao lado dos iníquos até o fim do mundo. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Do mesmo modo que a parábola da rede, essa do joio e do trigo, nos inspira a ter paciência com cada membro e as suas particularidades. Mas nós devemos estar atentos, porque as sementes de discórdia e diferença são plantadas entre os membros. E precisamos resistir às más influências. Mas cabe ao Senhor e aos seus anjos fazer a separação. O que nos ajuda muito a resistir é estudar e sempre lembrar da nossa natureza divina. Nascemos trigo, nós precisamos viver como trigo, mesmo no meio do joio. O último tópico de estudo é: de que maneira algumas mulheres serviram ao Salvador? Em Lucas capítulo 8, versículo 1, nós lemos: E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 andavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas: Maria, chamada Madalena, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. As mulheres sempre fizeram a diferença no evangelho, tanto naquela época, suprindo as necessidades de Jesus e dos apóstolos, quanto nos dias de hoje. Elas ainda nos abençoam com seus serviços e com a sua grandiosa fé no Salvador. Nessa semana nós comemoramos o aniversário da Sociedade de Socorro e todo o bem que já foi feito por essas filhas tão amadas do Pai Celestial. E no próximo vídeo nós vamos aprender com a experiência de Pedro que quando nós enfrentamos os nossos medos, nós podemos fazer tudo, até coisas impossíveis como andar sobre as águas. Mas para isso nós precisamos estudar os capítulos designados de Mateus, Marcos e João. Então até lá!